E aí, aqui é o Mac. Esse vídeo aqui é feito para você relaxar e para você dormir. Então eu recomendo que vocês fiquem confortáveis, fiquem da maneira mais confortável para vocês e que vocês usem fone de ouvido. Se não tiver também, tudo bem. Não dá pra ver o vídeo no Viva Voz, de boa, porque é importante você escutar a história. Bom, eu vou contar algumas historinhas pra vocês, são 3 histórias, e eu espero que vocês fiquem pelo menos entretidos ou que vocês durmam. E o primeiro conto é o conto dos três irmãos. Talvez vocês já conheçam, porque aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, e eu resolvi colocar porque deu vontade. Então, vamos lá. Era uma vez três irmãos que viajavam por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para passar a pé e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos eram, porém, exímios em magia, e então simplesmente agitaram suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Iam a meio da ponte quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E era a morte. Estava zangada por ter sido roubada 3 novas vítimas, porque o normal era que os viajantes se afogassem no rio. Mas a morte era astuta. Fingiu parabenizar os três irmãos pela sua magia, e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. Então, o irmão mais velho, que era um homem combatente, pediu a varinha mais poderosa de todas as que existiam. Uma varinha digna de um bruxo que derrotará a morte. E então, a morte atravessou a ponte, dirigiu-se a um velho sabugueiro na margem do rio, moldou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Depois, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte, e pediu o poder de restituir a vida daqueles que a morte já levara. Então, a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Depois, a morte perguntou ao terceiro o que queria. O irmão mais novo era humilde e também o mais sensato dos irmãos, e não confiava na morte. Pediu então algo que permitisse que ele saísse dali sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, entregou-lhe seu próprio manto da invisibilidade. A morte afastou-se para um lado e deixou os três irmãos continuarem o seu caminho. E foi o que eles fizeram, comentando com espanto a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, seguindo cada um o seu destino. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais, e ao chegar a uma vila distante, procurou outro bruxo com quem tinha desavenças. Armado com a varinha de sabugueiro, ele matou o seu inimigo e o deixou estendido no chão. O irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou, em alto e bom som, sobre a poderosa varinha que o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se silencioso do irmão mais velho, enquanto dormia em sua cama embriagado pelo vinho. O bruxo roubou a varinha e, para cautela, cortou o pescoço do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entretanto, o segundo irmão viajou para sua casa, onde vivia sozinho. Aí, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e girou-a 3 vezes na sua mão. Para seu espanto e satisfação, na figura da moça com quem tivera esperança de casar antes de sua morte precoce, surgiu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, separada dele como que por um véu. Embora tivesse ressuscitado ao mundo dos mortais, o seu lugar não era ali, e ela sofria. Por fim, o segundo irmão, enlouquecendo pela saudade, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. E assim, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada é que o irmão mais novo tirou, finalmente, o manto da invisibilidade e deu ao seu filho. E então, acolheu a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e como iguais, partiram desta vida. E assim, se encerra o primeiro conto. Agora vamos para o segundo. O segundo conto é muito famoso na mitologia grega. É sobre Perseu, um grande herói grego, um semideus filho de Zeus que derrotou Medusa.
A história começa quando o oráculo de Delfos avisa a Crísio, rei de Argos, que seu próprio neto o mataria. Temendo que essa profecia se cumprisse, ele tranca sua única filha, Danae, em uma câmara subterrânea de bronze, para mantê-la longe de todos os homens. No entanto, Zeus, o Todo-Poderoso, viu a jovem e se apaixonou por ela. Ele então assumiu a forma de uma chuva de ouro para entrar na câmara de bronze e seduzir Danae. E dessa união, Danae deu à luz a um filho a quem chamou de Perseu. Quando o rei Acrísio ouviu o choro do bebê e percebeu que tinha um neto, seu primeiro pensamento foi matar o infeliz menino e sua mãe, mas não conseguiu, pois temia provocar a ira de Zeus. Então, jogou a filha e o neto em um baú de madeira e os jogou no mar revolto para que se afogassem. No entanto, Zeus viu a mulher desesperada e pediu a Poseidon que acalmasse as águas do mar. De fato, o mar se acalmou, e após alguns dias, Danae e seu filho recém-nascido desembarcaram na ilha de Sérifos. Lá, Dictys, um pescador e irmão do rei da ilha, os encontrou e os levou para sua casa, onde estariam seguros. Perseu cresceu e se tornou um belo jovem sob os cuidados do bondoso pescador Dictys. Enquanto isso, o rei Polidectes começou a se apaixonar por Danae, que ainda era uma dama encantadora, apesar de muitos anos terem se passado desde sua juventude. Danae, no entanto, não desejava o casamento. Polidectes achava que a presença de Perseu era um obstáculo para Danae, e por isso ela não queria se casar. Então, decidiu elaborar um plano para se livrar daquele jovem irritante. Ele desafiou Perseu a uma tarefa árdua: matar a temível Górgona Medusa e trazer sua cabeça de volta. A Górgona Medusa era um monstro terrível com cobras na cabeça e podia transformar em pedra qualquer um que olhasse para ela. Ao matar Medusa, Perseu provaria sua bravura, como convém a um filho de Zeus. Polidectes tinha certeza de que Perseu não sobreviveria a essa perigosa tarefa. O que Polidectes não sabia era que Perseu era amado pelos deuses, e para ajudá-lo, o deus Hermes lhe deu uma espada curva e um par de sandálias aladas, as mesmas que usava, enquanto Atena lhe deu um escudo de bronze polido e um gorro de Hades que tornava invisível qualquer um que o usasse. Com esses auxílios divinos, Perseu iniciou sua longa jornada até a caverna de Medusa, em algum lugar da África. Como estava usando as sandálias de Hermes, ele voou até o topo da montanha, onde achou a caverna. E ele de fato a encontrou deitada em sua caverna profunda. Como usava as sandálias aladas, podia voar ao redor dela, e como usava o gorro mágico de Hades, era invisível. Para evitar olhar Medusa diretamente para o rosto dela e assim ser transformada em pedra, Perseu se aproximou de Medusa, usando o reflexo do escudo que parecia um espelho de tão polido, e cortou sua cabeça com a espada de Hermes. Com tanta facilidade então, o bravo e inteligente Perseu conseguiu completar essa difícil tarefa. Enquanto sobrevoava a África em seu retorno para casa, Perseu encontrou Atlas, o Titã, um gigante mítico, que o desafiou. No confronto, Perseu usou a cabeça de Medusa para transformar o Titã em pedra. Perseu continuou sua jornada para casa, e ao passar pelo reino da Etiópia, encontrou a bela e indefesa donzela Andrômeda, acorrentada às rochas, esperando para ser devorada por um monstro marinho. A bela Andrômeda era filha do rei etíope Cefeu e da rainha Cassiopeia. Um dia, a vaidosa rainha gabou-se de que sua filha Andrômeda era mais bela que as Nereidas, as ninfas do mar. As ninfas do mar ficaram furiosas ao ouvir isso, e reclamaram com Poseidon, o deus do mar. Poseidon, furioso, libertou o monstro marinho Cetus para frequentemente devastar a costa e as terras da Etiópia, a fim de vingar o insulto às suas protegidas, as Nereidas. O desesperado rei Cefo apelou a Zeus, que sugeriu o sacrifício de Andrômeda como a única maneira de apaziguar a ira de Poseidon. Foi assim que nosso herói Perseu se via cara a cara com a bela Andrômeda, acorrentada em defesa às rochas, aguardando seu destino. Perseu imediatamente se apaixonou pela adorável donzela e prontamente matou Cetus, a fera, que lambia os lábios com a perspectiva de saborear uma refeição deliciosa. Perseu levou Andrômeda até seu pai, Cefeu, e pediu sua mão em casamento. Isso enfureceu Fineu, tio de Andrômeda, a quem a donzela já estava prometida. Durante a discussão que se seguiu, Perseu transformou Fineu em pedra, mostrando-lhe a cabeça da Górgona Medusa. Perseu, felizmente casado, retornou à ilha de Céfiros com sua esposa Andrômeda, apenas para encontrar Polidectes ainda perseguindo sua mãe relutante, Danae.
O pobre Polidectes logo se juntou à lista de estátuas de pedra, graças ao uso habilidoso da cabeça de Medusa. Depois disso, Perseu fez de Dicto o rei pescador da ilha, em agradecimento por sua gentileza e generosidade durante todos esses anos. Um grato Perseu deu sua sandália voadora, escudo e gorro mágico ao deus Hermes. Ele também deu seu grande troféu à cabeça de Medusa, a deusa Atena. A família inteira finalmente decidiu deixar Céfiros e retornar a Argos, mantendo o segredo do rei Acrísio. Lá, um dia Perseu participou de uma competição esportiva. Ao lançar o disco, ele acidentalmente atingiu seu avô, matando-o instantaneamente. A antiga profecia havia se cumprido, por mais que Acrísio tentasse evitá-la. Após a morte de Acrísio, o reino de Argos passou naturalmente para Perseu, que se considerou indigno dele, já que causara a morte do avô, mesmo que acidentalmente. Então, cedeu o reino de Argos a Megapentes, em troca do reino de Tirinto, que pertencia a este. Perseu e sua esposa Andrômeda estabeleceram-se felizes em Tirinto e tiveram 7 filhos e uma filha. Segundo a mitologia, os descendentes de Perseu governaram Micenas, a cidade mais poderosa do Peloponeso na época micênica. Outro grande herói grego, Hércules, também era descendente de Perseu, enquanto seu filho Perses teria viajado pela longínqua Ásia para se tornar um ancestral de uma nova raça, os persas. Bom, e assim se encerra o conto de Perseu. E agora nós vamos para o último conto, que é o Flautista de Hamelin. Há muito tempo, na cidade de Hamelin, aconteceu algo muito estranho. Uma manhã, quando seus gordos e satisfeitos habitantes saíram de suas casas, encontraram as ruas invadidas por milhares de ratos que iam devorando insaciavelmente os grãos dos celeiros e a comida de suas despensas. Ninguém conseguia imaginar a causa da invasão, e o que era pior, ninguém sabia o que fazer para acabar com a praga. Por mais que tentassem exterminá-los, ou ao menos afugentá-los, parecia o contrário, que mais e mais ratos apareciam na cidade. Tal era a quantidade de ratos, que dia após dia começaram a esvaziar as ruas e as casas, e até mesmo os gatos fugiram assustados. Diante da gravidade da situação, os homens importantes da cidade, vendo suas riquezas sumirem pela voracidade dos ratos, convocaram o conselho e disseram: Daremos 100 moedas de ouro a quem nos livrar dos ratos. Pouco depois, se apresentou a eles um flautista alto e desengonçado, a quem ninguém havia visto antes, e lhes disse: A recompensa será minha. Esta noite não haverá um só rato em Hamelin. Dito isso, começou a andar pelas ruas, e enquanto passeava, tocava com sua flauta uma melodia maravilhosa, que encantava os ratos, que saíam de seus esconderijos e seguiam hipnotizados os passos do flautista que tocava incessantemente. E assim, ia caminhando e tocando. Levou os ratos a um lugar muito distante, tanto que nem sequer se via as muralhas da cidade. Por aquele lugar passava um caudaloso rio, onde ao tentar cruzar para seguir o flautista, todos os ratos morreram afogados. Os ramelineses, ao se verem livres dos ratos, respiravam aliviados, tranquilos e satisfeitos. Voltaram aos seus prósperos negócios, e tão contentes estavam que organizaram uma grande festa para celebrar o final feliz, comendo excelentes manjares e dançando até altas horas da noite. Na manhã seguinte, o flautista se apresentou ante o conselho e reclamou aos importantes da cidade as 100 moedas de ouro prometidas como recompensa. Porém esses, liberados de seu problema e cegos por sua avareza, reclamaram: Saia de nossa cidade, ou acaso acreditas que te pagaremos tanto ouro por tão pouca coisa como tocar uma flauta? E dito isso, os honrados homens do conselho de Hamelin deram-lhe as costas, dando grandes gargalhadas. Furioso pela avareza e ingratidão dos ramelineses, o flautista, da mesma forma que fizera no dia anterior, tocou uma doce melodia uma e outra vez, insistentemente. Porém, desta vez não eram os ratos que o seguiam, e sim as crianças da cidade, que, arrebatadas por aquele som maravilhoso, iam atrás dos passos do estranho músico. De mãos dadas e sorridentes, formavam uma grande fileira, surda aos pedidos e gritos de seus pais, que em vão tentavam impedir que seguissem o flautista. Nada conseguiram e o flautista as levou longe, muito longe, tão longe que ninguém poderia supor onde as crianças foram parar. Todos ficaram muito desesperados e procuraram durante dias suas crianças, mas não encontraram uma sequer. Então, o flautista voltou à cidade e foi se encontrar com o conselho que foram logo lhe pedindo: Por favor, flautista, traga nossas crianças de volta.
Prometemos pagar tudo o que devemos a você. E o flautista concordou com uma condição. Nunca mais nenhum habitante de Hamelin iria descumprir uma promessa. Todos concordaram e assim o flautista começou a tocar em sua flauta uma outra melodia. As crianças foram voltando aos poucos e logo estavam todas com seus papais e mamães. O conselho pagou o que devia ao flautista por livrar a cidade dos ratos. E depois daquele dia, nunca mais nenhuma pessoa em Hamelin descumpriu uma promessa. Bom, bonitinho, né? Só que a história original, né, a lenda original do flautista de Hamelin não é tão bonitinha assim. Na verdade, as crianças nunca mais foram achadas. Existem algumas versões sobre essa história. A mais comum, se eu não me engano, é uma que ele leva as crianças e tranca todas elas numa caverna. E então, nunca mais as crianças foram vistas. Também tem uma outra, em que, se eu não me engano, assim como os ratos, as crianças também morrem afogadas num rio. E a terceira, se eu não me engano, eu acho que elas só desaparecem mesmo. Até porque essa história não era pra ser algo fofo ou infantil. Bom, mas ficou assim, né? Essa versão ela é mais infantil, ela tem um final mais feliz. Até com um pouco de lição de moral. Então, fiquem com essa mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham realmente, sei lá, ficado entretidos ou dormido, ou pelo menos confortáveis. Se você gostou, por favor, dá um like, se inscreve no canal, porque ajuda bastante, e comenta o que você achou. Se você quer mais vídeos desse tipo, comentem histórias que vocês gostariam que eu trouxessem, ou até mesmo temas de vídeo de roleplay mesmo normal. Obrigado pela atenção. Beijos do Mac.